Olá, povo de Deus, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno, passando por aqui agora para deixar você então muito conectado daquilo que vai acontecer no nosso programa hoje. É isso mesmo, gente da gente, já estamos aí preparadíssimos para falar de um dos personagens da Bíblia Sagrada e o personagem que nós temos hoje, para hoje, não é comigo revelar esse personagem. Então, acompanhe. Eu sou o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. A minha história surge de repente, sem genealogia registrada entre os homens. Eu abençoei Abraão após a sua vitória, reconhecendo a mão do Altíssimo. Recebi dele o dízimo, sinal de honra e reconhecimento espiritual. Trago pão e vinho como símbolos de paz e provisão. O meu sacerdócio não depende da lei, mas de uma chamada eterna. Sou lembrado como figura de justiça e de paz. A minha presença aponta para algo maior do que o meu próprio nome. Permaneço um mistério que atravessa as Escrituras e em mim muitos veem o reflexo de um sacerdócio eterno. Eu sou Melquisedeque. Bom, agora não é mais segredo, não é mesmo? O nosso personagem de hoje é Melquisedeque, rei de Salém. É isso mesmo, Jerusalém primitiva. E nós vamos estudar aqui hoje tudo relacionado ao livro de Gênesis. O capítulo é o 14, o versículo do 17 ao 19. E é muito importante ressaltar, porque o sacerdócio dele é comparado, ao sacerdócio eterno, que aponta para Cristo. E isso nos faz entender e ressaltamos aqui agora a importância da gente valorizar esse sacerdócio. Mas por quê, pastora? Porque se aponta para Cristo, nós temos que estar bem alinhados também ao Novo Testamento e à Palavra de Deus. Eu costumo dizer, declarar que no Antigo Testamento há uma projeção de Melquisedeque, levando, atrelando, alinhando essa mensagem ao Novo Testamento, que é chamada o cumprimento da promessa do nosso Deus. E é isso mesmo, porque no Antigo Testamento nós vemos aqui, Melquisedeque, ele recebendo a fidelidade de Abraão. E já no Novo Testamento, continua essa fidelidade, entre Jesus Cristo e a igreja, quando temos que receber desse pão e também desse cálice, quando somos alimentados com o pão e com o vinho. Isso é importante ressaltar. Ainda hoje a gente, faz menção também, a Santa Ceia do Senhor, ou seja, desde aqui no Antigo Testamento, quando ele vai ressaltar para nós que ele então, traz ali, alimenta ali aquele homem chamado Abrão, você observa que não é diferente nos dias de hoje, porque ainda hoje somos alimentados pelo pão, representando o corpo de Cristo, e o vinho representando, espiritualmente falando, o sangue do Cordeiro, e a alegria, o Espírito Santo representa também esse vinho, trazendo alegria no espírito de cada um de nós. Então, olha o que vai ressaltar aqui Melquisedeque quando ele abençoa Abrão. Olha o que diz, verso 17. Gênesis 14, verso de número 17. Quando Abrão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Safé, que é o Vale do Rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Olha que coisa linda. Aqui a gente pode ver que isso aponta ainda hoje para o corpo de Cristo e para o sangue do Cordeiro. A graça antes da lei,
Mas por que isso, pastora? Porque a gente percebe que esse sacerdócio, ele não se finalizou, ele continua, ele se estende até o Novo Testamento, é algo eterno. No Antigo Testamento, uma projeção. No Novo Testamento, o cumprimento da promessa. Queridos, que a gente possa até mesmo, trazer para os dias de hoje e procurar levar esse cumprimento adiante. Porque se esse homem, vamos dizer aqui, Melquisedeque, o menor honrando o maior, você vai percebendo aqui que nós temos aqui uma alusão a Cristo. Uma palavra que nos aponta para o próprio Cristo, porque ainda hoje a gente come do pão, ainda hoje nos alimentamos do pão, ainda hoje nos alimentamos da bebida que é o sangue do Cordeiro, que aqui você observa, quando ele leva o pão e o vinho, ou seja, ainda hoje, tudo isso nos traz um apontamento para o Cristo. Nós não podemos perder essa essência, não podemos deixar essa fidelidade, não podemos deixar o compromisso com a palavra, não podemos deixar de nos submeter a essa mensagem da fé. É isso mesmo, porque Ele continua sendo eterno, Ele nunca nos abandonou de forma alguma e Ele hoje nos alimenta, Ele hoje nos dá de comer e beber para que possamos ser fortalecidos, para que possamos crescer na graça, no conhecimento, na força, no poder que é no nome de Jesus. Então a gente vê que Jesus é o sacerdote segundo essa ordem de Melquisedeque. Isso vai trazer aonde, pastora? Aqui no Salmo 110, eu vou trazer aqui agora o Salmo 110 com vocês, e você vai ver que ele vai falar exatamente quanto a isso. Versículo 4, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. E ele vai declarar segundo a uma ordem. Qual é a ordem? A ordem de Melquisedeque. Ou seja, ainda hoje, está ordenado a cada um de nós a sermos, termos ali um duplo sacerdócio, de reis e sacerdotes. Nós temos essa competência, nós temos essa responsabilidade, nós temos essa unção, uma unção dupla, sacerdotal, uma unção que vem desde Melquisedeque. Abraão entendia isso, Abraão conseguiu ser um homem fiel, sujeito desde essa ordem, e assim também essa ordem se estende nos dias atuais, nos dias de hoje. Nós vamos agora a um break, a um intervalo, e daqui a pouquinho nós já estamos de volta para continuar essa mensagem para a glória do nosso Deus. Maravilhas do nosso Deus, de volta ao nosso programa, O Gente da Gente. E hoje estamos com o personagem Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, isso mesmo. Eu estou aqui fazendo a leitura de Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 17. Estamos falando que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente faz aqui uma comparação muito forte, porque enquanto Melquisedeque, rei de Salém, ele traz o pão e o vinho para alimentar Abrão, aqui a gente compreende que isso também tem uma ligação lá com o livro de Hebreus, quando também a gente subentende que a graça veio antes dessa lei. Mas por quê? Porque aqui a gente já vê toda essa palavra se cumprindo desde Melquisedeque, que vai também até o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento é uma projeção daquilo que vai acontecer no Novo Testamento, que é o cumprimento da promessa através de Cristo Jesus. E o que a gente entende aqui? O Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, a Bíblia vai dizer que Abrão foi abençoado. Abrão, ele recebeu ali a bênção através desse homem. E olha o que declara no verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abrão,
seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, a 10ª parte. Ainda hoje, nós precisamos, honrar essa palavra com temor e tremor, se submetendo, sendo sujeito a essa palavra com respeito, obediência, sujeição, com muita sabedoria. Isso mesmo, porque tudo isso que a gente vê aqui, quando Melquisedeque fala do pão e vinho, que ele abençoa Abrão, isso aqui aponta para o corpo de Cristo e o sangue do Cordeiro. E ainda hoje, quando participamos do corpo de Cristo na Santa Ceia do Senhor, ou seja, isso nos traz à memória que ainda hoje é uma necessidade da gente participar do corpo e do sangue, comer, nos alimentarmos para que haja um fortalecimento espiritual, para que a igreja não seja uma igreja fraca espiritualmente falando, para que a igreja não seja uma igreja doente. E quantas pessoas estão doentes hoje? Porque não participam desse corpo, porque não bebem desse sangue, porque não fazem questão de se assentar nessa mesa. Desde o tempo de Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, a gente já vê aqui um grande alinhamento entre ele e o próprio Jesus, entre o Antigo e o Novo Testamento. Parece que eles se encaixam e é uma realidade muito grande. Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E esse sacerdócio, ele é eterno. Por que ele é eterno, pastora? Porque Jesus ele está empregado antes mesmo da lei, e ainda no tempo aqui do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, você vê que ele é eterno, ele não morre. Nunca, nunca, nunca vai acontecer de você ouvir falar, mas agora não se fala mais dele. Não, ele é Jesus, vai ser apregoado até mesmo, antes da fundação dos séculos, já se fazia menção desse nome. Antes da lei, Deus já tinha um sacerdócio eterno preparado. Pastor, isso aqui é um símbolo muito claro da obra de Cristo ainda hoje. É um símbolo muito claro daquilo que a gente fala, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente crê, daquilo em que nós acreditamos, e não pode ser algo que venha passar desapercebido. Não, porque desde o tempo de Melquisedeque, assim como Abrão foi abençoado, hoje nós temos Cristo abençoando a igreja, o corpo dele, através do seu pão, através do seu cálice, nos levando para a mesa e nos fazendo permitir ter essa comunhão com ele ainda hoje, com a sua palavra, com as suas escrituras sagradas. E isso hoje nos faz e nos traz um apontamento muito grande. O sacerdócio de Melquisedeque, ele é eterno, assim como Jesus é eterno, não morre. Então o que a gente vai ver? Vamos ver aqui agora como é que seria o Melquisedeque nos dias atuais, nos dias de hoje, e daqui a pouquinho a gente volta para continuar com a nossa mensagem. Acompanhe comigo. Eu gerencio equipes de TV, assino contratos e tomo decisões estratégicas no meio do caos de uma produção. Eu lido com a pressão do ao vivo e administro pessoas que confiam em outras que competem. Mas enquanto as minhas mãos lidam com roteiros e cronogramas, o meu espírito permanece ajoelhado. Porque eu aprendi cedo que se eu subir na carreira mais do que descer espiritualmente, eu me perco. Então eu desço, me rendo antes de governar o set, silencio antes de decidir a pauta e ouço antes de dar a ordem. Pois entendi que autoridade na comunicação sem submissão a Deus é apenas ego bem vestido. Eu sou o Melquisedeque nos dias de hoje.
Bom, agora vocês já acompanharam, né? Como é que seria? Vai tirando aí suas conclusões. Eu volto aqui para a palavra dizendo que Melquisedeque, ele não representa um sacerdócio humano, não, pastora, não, mas um sacerdócio celestial. É isso mesmo, um sacerdócio eterno, que não tem fim. Pastora, teve um início? Sim, mas não tem um fim, porque é eterno. Ainda hoje, nos dias atuais, né, a gente pode trazer esse apontamento entre pão e vinho para o corpo de Jesus, para o corpo de Cristo. Cristo reina e ele continua intercedendo como, né, rei e sacerdote por cada um de nós. A palavra de Deus, ela é muito autêntica. A palavra de Deus, ela é fidedigna. Ela realmente, ela é algo que a gente precisa projetar, trazer para os dias atuais. No antigo a gente vê essa projeção, no novo a gente vê o cumprimento da promessa, o cumprimento das escrituras sagradas. E você não pode deixar de ter esse acompanhamento, trazer para a sua vida. Peraí, se eu ainda não participo dessa mesa, se eu ainda não como desse pão, se eu ainda não recebo dessa alegria, se eu ainda não tenho, né, esse alimento espiritual, o que está me faltando? Então para um pouquinho, comece a refletir o que é que te falta para que você venha, né, se assentar à mesa com o Senhor. Para que você venha ser um participante de tudo isso. Ele vai tratar de Melquisedeque aqui em Gênesis, vai tratar em Salmo 110, ainda vai tratar aqui em Hebreus, né? No livro de Hebreus. Olha o que diz aqui, capítulo 7. Então você vê que está alinhado ainda nos dias atuais, nos dias de hoje, né? Porque talvez as pessoas falem, não, mas as coisas do velho, né, testamento fica para lá. Não, não, não. A gente ainda hoje estamos aqui falando, né, desse Melquisedeque, porque é um sacerdócio eterno. Aqui, ó, Hebreus capítulo 7, verso 1, diz aqui, porque este Melquisedeque, rei de Salém, ó, fazendo uma ligação ao Antigo Testamento, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão. Ou seja, a gente viu isso no Antigo, estamos vendo isso aqui no Novo Testamento. Então nós temos que prestar um culto racional ao Senhor e elaborar essa palavra cada vez mais dentro de nós e fazer dessa palavra o nosso alimento, o nosso sustento. Bom, que essa mensagem ela venha falar mais ao seu coração. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.